Mestre amado Jesus, agradecemos por estarmos aqui reunidos e pedimos o teu auxílio para abrir os nossos corações e que os teus ensinamentos possam penetrá-lo, para que possamos, Senhor, compreendê-los e levá-los conosco daqui para qualquer lugar que formos depois e para os nossos próximos dias também. Pedimos a tua ajuda para nos mantermos concentrados, com os pensamentos e os corações elevados a ti, que os bons espíritos possam estar próximos para auxiliar, mas que também possamos cooperar. Muito obrigada, Senhor. Obrigado. Como você cresceu? Bom dia. Hoje nós vamos começar. Não importa que o coração da gente esteja triste, mas os amigos espirituais falaram aqui. Você pode estar triste, mas a gente não está. Porque hoje fez aniversário do falecimento da minha irmã. Hoje ela faria 49 anos. Ela faleceu com 20, há 29 anos atrás. Priminha sua, tiazinha. E ela é um dos espíritos que nos auxilia nos processos de trabalho aqui. Ela está sempre presente. Ela foi espírita, foi evangelizadora infantil. E aí ela faleceu assim muito rápido. Ela entrou no hospital na sexta, faleceu no domingo. Uma coisa assim. Quase não deu tempo de fazer nada, né? Ela teve uma endocardite. E é hora, né? Ela precisava ter ido. E lá do plano espiritual tem trabalhado, assim como outros familiares queridos, que eu vou lembrar aqui, que poucos vão saber, né? Mas a Carla, que é a tia Edinha, e que foi nossa tia aqui, uma católica convicta, uma trabalhadora do bem dedicada, para você ver. Tem nos auxiliado, trabalhado pela família toda. Assim como eu aproveito para levar agradecimento a todos os espíritos que nos protegem, que nos auxiliam mesmo diante das nossas mazelas, dos nossos pensamentos fúteis, que fazem parte da nossa família espiritual, que já desencarnaram, né? O tio Cal, né? O Humberto, tio Cal é o pai da Carla, né? Aí nós temos ainda ajudando o seu Dito, que é o sogro da Carla, que está auxiliando também. A sogra também já falecida, que são espíritos que vêm trabalhando pelo bem, na causa do bem, e são auxiliares nossos nesses processos de auxílio ao mundo espiritual. Enquanto a gente trabalha aqui, nós doamos energia para que os espíritos desencarnados também recebam auxílio. A maioria dos atendidos pelo nosso estudo são desencarnados, não obstante todas as casas receberem auxílio de todas as pessoas que participam do estudo. E algumas casas se tornaram pontos de referência no auxílio aos espíritos, porque na hora das orações passou a ser um ponto de luz no auxílio aos outros. Com o amigo Chico, nós aprendemos que, independente do nosso estado de espírito, independente das nossas mazelas, dos nossos problemas, é preciso esquecer e sair para o trabalho do bem, em nome de Jesus, porque o trabalho é de Jesus, nunca é nosso. É muito importante que a gente entenda isso. Nós podemos citar uns casos da literatura espírita
que é do Allan Kardec. Ele perguntou para o mentor espiritual dele se ele não fizesse o trabalho, o que aconteceria? Os espíritos falaram para ele, tem vários outros que te substituiriam. Mas ele fez. Então, quando não faz, tem quem substitui. Eu entendi da resposta que ia precisar de muitos outros para substituir. Então, o trabalho não ia ser unificado, sabe? Assim como o caso do Chico, pelo que nós sabemos que foi falado, ele veio para escrever cerca de 40 livros, escreveu só 400 e pouco. Ou seja, todos os outros que eram para escrever acabaram saindo, né? Não continuando o trabalho. Mas não é fácil aqui na Terra manter o trabalho com Jesus, porque a gente ama mais a nós mesmos do que o próximo, a gente ama mais os nossos problemas, os nossos defeitos, a gente gosta de se manter em determinadas situações, mas o trabalho também, a gente vai ler, eu acho que é no livro Os Missionários da Luz, eu acho que aqui eles ficam conversando lá entre os espíritas que falharam, e aí é comentado que os espíritas que vêm para trabalhar, 80% falham. E falham 100%. Os outros 20% vai, né? Desses 20%, poucos conseguem realmente cumprir aquilo que foi prometido no plano espiritual. Aí a gente vai ler o Evangelho e fala que o que falta é a vontade, né? E a gente tem visto na nossa vida mesmo que se a gente tiver vontade, mesmo que o nosso merecimento não é muito bom, os espíritos empurram. Falta gente para trabalhar, então vai empurrando, né? Então, a gente vai lembrar daquela passagem do Cristo, né? Quando ele fala que o Senhor mandou chamar para as festas as pessoas, os convidados não foram, né? Aí mandou chamar de novo, bateram, uns mataram os que foram convidar. E daí o que significa isso? Assim, muitos foram preparados, mas os que não aceitaram, então vamos ajudar. Aí é que o pessoal costuma usar, eu acho que uma frase, eu acho que é de Provérbios, né? Que Deus capacita as pessoas, de fato. Mas, por exemplo, se o Chico não fizesse o trabalho dele, então vários outros médiuns espalhados fariam, só que seria muito difícil juntar os livros numa unidade. Vocês compreendem? Se o Allan Kardec não fizesse o trabalho dele, nós teríamos mais de um codificador, que seria difícil, teria que retornar para fazer esse trabalho, porque a unicidade das ideias é importante. É muito mais fácil os espíritos inspirarem uma pessoa a seguir as ideias dele do que tentar convencer vários a fazer isso. A maioria não está preparado. Mas a obra é do Cristo. É do Cristo. No momento que a gente está preparado, sempre vem uma tarefa. A questão é que a gente talvez fique esperando tarefas muito grandes, né? Eu, quando era menino, lá no Centro Espírita, eu lembro de um palestrante falar assim, a gente fica esperando assim, ser prefeito, ser vereador, ser dono da empresa, ter um cargo de poder para começar a agir, mas não é assim. As ações, elas são no dia a dia, elas começam na família, né? O amor ao próximo começa na família. Começa com as pessoas mais próximas. É ali que começa o trabalho de Nosso Senhor. Se você consegue começar a vencer as dificuldades dentro de casa, vocês vão compreender bem isso, e todo mundo aqui tem problemas sérios em casa, já tiveram, né? E quando a gente consegue vencer as adversidades da casa, nós temos um poder muito grande para resolver os outros, que é até mais fácil, né? Porque dentro de casa é mais difícil, que tem os corações queridos, né? Lá no Evangelho, na lição do Santo Agostinho, fala de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o coração. Tem aquele que suporta com coragem as adversidades do mundo, mas sucumbe diante das amarguras domésticas. Porque lá dentro a situação é mais complicada, mas a maioria de nós, a tarefa primordial é em casa. Mãe, pai, irmão, esposo, esposa, filho, filha, é levar para as pessoas o que a gente puder levar da nossa melhor. É difícil.
os filhos, os irmãos do Cristo e a mãe foram para tomar conta dele porque ele estava louco. Ele falou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Depois, quando ele foi pregar em Nazaré, o povo de Nazaré falou assim: mas você está falando que você é o filho de Deus, você é filho de José, o carpinteiro? Eles não entendiam a parte espiritual. Pegaram Jesus e foram jogar no abismo. Jesus, então, na narração de Lucas, sai deles, passa no meio da multidão e vai trabalhar. Porque não era a hora dele, Lucas escreve assim. Porque dentro de casa é muito difícil, quando a gente está com sentimentos ligados às pessoas, valorizar o trabalho dos outros. Então, todo mundo sabe disso. O trabalho da mulher dentro de casa é valorizado? Não é. E ela deixa a casa harmoniosa, a casa limpa, a louça lavada, a casa arrumada. E aquela mulher que trabalha, então, né? Que além de ter que cuidar da casa, cuida da família. Imagina que situação. Eu tenho visto isso de perto, num dos trabalhos que a gente faz. A gente tem visto assim o quanto que a mulher é heróica nessa vida, dos trabalhos que ela faz, dos cuidados que ela tem. Vocês têm uma energia diferente. Perto de vocês, todo homem é preguiçoso. É impressionante isso. Vocês têm uma energia que eu vou falar um negócio para vocês. Que é impressionante isso, né? Eu tenho visto as mulheres trabalhar o dia inteiro, chegar à noite em casa, cuidar do filho, fazer jantar, arrumar, ainda fazer bolo para o final de semana, preparar comida para outro dia, e ainda ouvir o marido deixando o saco. Gente do céu, se uma coisa dessa não for para o céu, como é que faz? Então, fica aqui nosso agradecimento a todas as mulheres que têm cuidado de nós ao longo do tempo, que têm dado a satisfação e alegria de trazer a nós a oportunidade de crescermos, né? Porque nós, homens, fomos muito maldosos ao longo do tempo, maltratando as mulheres, né? Colocando as mulheres em situação difícil. Como Deus é muito bondoso, os Espíritos falam, e foi lido na sexta-feira, no estudo do André Luiz, que é o que me levou a lembrar disso, no caso do Lísias falar, né, que os homens aqui na Terra, devido às facilidades culturais e sociais, abusou muito do poder sobre as mulheres, maltratando as mulheres. Né? Normalmente elas são bem maltratadas. Mas vamos aprender a respeitá-las e vamos aprender a amar dentro de casa primeiro. É ali que começa o trabalho de Jesus. Não é fora. Fora a gente tem as nossas obrigações, mas o trabalho com Cristo ele começa dentro de casa. Na verdade, ele começa dentro da gente, né? Quando a gente se transforma, quando a gente quer o bem, aí a gente começa a enxergar Jesus, tirar um pouquinho de nós da maneira de enxergar Jesus, começar a fazer o trabalho dele, aí a gente opta por melhorar, quando a gente opta por melhorar, a gente começa a dar os passos, e aquelas pessoas mais conscientes, mais maduras, entendem que não tem como você ir para frente, deixando para trás as pessoas que estão na família, só em último caso. Esse último caso, Jesus também previu e falou assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Uma família verá 2 contra 3, 3 contra 2. Não vim trazer fogo à terra, quero mais que ele se espalhe. O que ele quer dizer? Que muitas vezes, por mais que você faça o trabalho dentro da família, há aqueles que não querem seguir, e a gente precisa respeitar. Mas vamos deixar que Deus tome as decisões, que Deus indique os caminhos a serem seguidos, e não começar a tirar de nós as nossas raivas, os ódios do passado ou do presente, contra as pessoas que nos envolvem, porque isso pode afetar demais o nosso futuro espiritual. Então, nesses casos, vamos deixar que Deus resolva para nós. Então, nós temos casos de pessoas maravilhosas, eu tive a oportunidade de conhecer várias, né? A história de vida de algumas mulheres, a pessoa se torna viúva cedo. Então, ela não veio para ter só um marido, veio para ter 2. Ontem nós ouvimos um caso de uma pessoa que se tornou viúva aos 21 anos de idade com 2 filhos. E teve que ir para a roça trabalhar para poder sobreviver. E depois conseguiu voltar para a cidade, estudar, crescer, cuidar dos filhos e arrumar outro casamento. Então, muitas pessoas, principalmente nós, muito endividados, temos que ter mais de
de um companheiro ou uma companheira na vida, mas deixa que Deus leva. Não vamos forçar para que vá embora, entende? Quando a gente faz isso, a gente atrapalha o planejamento de muitos anos no plano espiritual. Coisas muito importantes devem acontecer na relação entre as pessoas, na formação de uma família. No entanto, se o indivíduo não quer, Deus permite. O livre-arbítrio é muito importante. Muito importante. No livre-arbítrio, Deus respeita em todos os seus filhos. Não cabe a nós desrespeitar. Então, se aqui quiser ir embora, vai embora. Se não quiser ir embora, vamos tentar até um ponto em que não aconteça nenhuma violência que exceda os limites do verossímil. É lá dentro do coração, aquele que tem a ligação ou a capacidade de orar plenamente vai sentir essas questões e vai conseguir direcionar a vida para poder entender as vontades de Deus. Nós vamos lembrar que quando nós estudamos, Cristo estava falando dele mesmo. Vim em nome do Pai, não dou testemunho por mim mesmo, mas não, o Pai dá testemunho de mim no céu. Aí João deu testemunho aqui na terra. Vós mandastes mensageiros a João, ele deu testemunho da verdade. Eu contei para vocês como era isso. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ou seja, eu venho em nome de Deus, nosso Pai, ensinar para vocês como é que você vai ser salvo. Simples. Podemos encerrar o estudo aqui. Não precisa de mais nada. Mas o que ele falou para ser salvo? Ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Nós encontramos nessa frase 3 seres. Deus, nosso Pai, Criador, que nos fez, que nos ama. O próximo e nós. Mas ele falou, ama você. Então, é o sujeito da oração, né? A gente. Ama a Deus, nosso Pai, que devemos toda gratidão e humildade. E ao próximo, como a vós mesmos. Aí a gente tem que aprender a se amar, né? A gente não se ama, como é que vai amar o próximo? Então, o amor ao próximo parte de um trabalho profundo do conheça-te a ti mesmo. Saber quem a gente é, quem que eu sou. E aí, quando a gente consegue lutar para vencer as más inclinações, aí a gente começa a entender a dificuldade do outro, próximo. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar dentro de mim e falei, nossa senhora, que trem difícil que é esse negócio de vencer a inveja, por exemplo. Vencer a maledicência, vencer o orgulho, começa a trabalhar dentro de mim. Está difícil. Aí você olha para o próximo, ele não venceu, você fala assim, meu filho, o caminho é tenebroso e difícil. Eu vou ter piedade dele e não xingar, mas aí se eu estou no nível dele, não entendo o caminho traçado, eu xingo. Compreende? E essa é uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha e começa a olhar os próprios defeitos e começa a trabalhar verdadeiramente para vencê-los, a gente começa a compreender os outros. E aí começa a ter empatia. Tanto por aquele que já venceu, você fala assim, nossa, venceu. Quanto aquele que não venceu, você fala assim, pobre, estou passando por isso. Ele vai ter que passar e a dor está difícil. E aí você não quer nem desejar mal para ele, porque você já sabe que a dor que você está passando é imensa, é profunda. Evidentemente que você vai entender isso e vai ter essa empatia. E, normalmente, a gente é bem teimoso, porque, segundo Emmanuel, várias encarnações a gente tem evoluído muito pouco, por causa da boa vontade, pouco dirigida para o bem. Nós estamos há milhares de anos quase não dando nenhum passo, a gente reencarna, vem aqui, promete, não faz, volta para o umbral, fica usando no umbral, arrepende, quantos arrependimentos em falso que nós já tivemos. Aí retornamos, planejamos, fazemos amigos, reencarnamos, aprontamos de novo. E aí o nosso livro dos Espíritos fala, ninguém pode dizer que não sabia, porque está escrito na consciência. Deus colocou na consciência as suas leis. Então a gente sabe quando uma coisa está errada. A questão é se eu vou me acostumar ou não a fazer essa coisa. Assim que eu sinto que está errado, tem que lutar contra ela.
Não é assim, ó, um passe de mágica, é uma luta, é uma coisa constante, é uma força, uma determinação, uma garra muito grande para vencer a nós mesmos. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte, passa daqui para lá, e nada lhe será impossível. Aí vem o Evangelho e fala assim, maior do que as maiores montanhas da terra são as iniquidades do coração humano. Então, Cristo não estava falando da montanha física, geográfica, ele estava falando das montanhas das iniquidades que estão dentro da gente. É preciso ter fé, muita fé. Fé, perseverança, trabalho, luta, dedicação, amor, mas, acima de tudo, reconhecimento da gente mesmo. Né? Tem uma lição, eu acho que é o preâmbulo de Missionários da Luz. O Emmanuel fala assim, enquanto a história se refere às fadas, à floresta encantada, aos castelos, a criança ouve atenta. Mas quando o narrador modifica a história, aí a criança fica assustada, falando das realidades da vida. Ela fica assustada, fica bobada, não quer ouvir aquilo. Mas ele fala, mas a vida os espera com tranquilidade de mãe. A vida vai ensinar. Só que aí demora muito. Então, para a gente evoluir mais rápido, nós temos algo que os espíritos ensinaram. Conheça-te a ti mesmo, quem eu sou. Aí é fácil, então vou me conhecer. Quem que eu sou? Vou escrever. Eu sou isso, sou isso. Escrevi. Só que a gente é hipócrita. A gente escreve, olha, vê os nossos defeitos, fala, tá vendo? Tem esse defeito tudo, agora melhorei. É um trabalho. Eu tenho que olhar para dentro de mim, verificar o que eu fiz, o que eu faço, o que eu sou capaz de fazer, e começar a trabalhar. Errei, volto de novo. Pacientemente, pacientemente. Aí nós vamos tentando. Essa luta, ela é constante e demorada. Então, conheça de ti mesmo, depois você se organiza. Aí os livros André Luiz falam, primeiro você se arrepende. Arrependi. Senhor, estou arrependido. Só que esse arrependimento, se ele não for sincero, não há o que fazer. Por isso que João, batismo é o arrependimento. Só que tem aqueles que arrependiam falsamente. Estou arrependido. Se arrependeu. Por quê? Porque eu fiz errado. Okay. Mas tem arrependimento mental, né, que você fala assim, nossa, eu fiz errado mesmo. Se eu estivesse no lugar da pessoa, acho que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas você não arrepende do coração, porque você não sente o que outra pessoa sente. Aí até preciso trabalhar para arrepender do coração, mas mental já ajuda. Fiz arrependido. Fiz o erro. Agora tem que trabalhar para melhorar. Aí eu tenho que trabalhar mesmo. Para isso tem que conversar comigo o tempo todo. Porque a nossa ideia, normalmente, é esconder o que a gente é dos outros. Abertamente, nós somos sinceros na sociedade? Ou nós queremos mostrar normalmente uma face de mais bonito? Por isso que o povo usa maquiagem, por isso que se arruma para sair, porque se sair na rua do jeito que acordou, o mundo vai nos ver diferente fisicamente, né? As pessoas que acordam com as caras que vocês não imaginam. Aí o que você faz? Arruma, né? Se organiza. Aí você quer mostrar que você é mais bonito, o que você faz? Aí você penteia o cabelo, tenta chamar atenção pelo odor, passa o perfume, né? Eu já tentei, olho para o espelho e falo, não adiantou nada. Mas tudo bem, eu vou tentando, a gente vai tentando, né? Aí, para não dar tanto problema, eu corto o cabelo. Não adiantou muito, mas estamos tentando. Aí bota uma roupa melhor, fala, nossa, que roupa bonita, mas quem está dentro, a coisa está difícil. Mas vamos tentando. Eu quero mostrar para a sociedade alguém melhor. Estou mostrando uma máscara, na verdade. Né? E a gente é treinado a fazer isso fisicamente. Eu não cheguei na parte moral. Aí quando chega na parte moral, a gente chega na sociedade. Oi, meu, como tá? Como eu te odeio. Lá dentro, né? Porque a pessoa sorri na frente, mas odeia por trás. Ela quer mostrar o que ela não é. A gente veste essa máscara há quanto tempo? Então, eu costumo contar a história lá do Japão. A cada uma palavra, eles dão 2 sorrisos. Aí, mas aquilo é o país com o maior índice de suicídio do mundo. Então, não é o sorriso da boca que determina o íntimo, mas é o íntimo que vai mostrar a paz de espírito. E essa paz de espírito, ela sai. Ela é passada.
ela é sentida por quem quer sentir, mas há as pessoas que caem no engodo da ilusão de se aproximar das pessoas que querem passar determinada projeção social. Esse indivíduo que quer passar a projeção social, ele está bem consigo mesmo? Ele quer mostrar o que ele não é. E muitas vezes a energia gasta para isso, ela é tão grande, mas ela é tão grande, que a pessoa acredita na máscara. Aí você tem a dupla personalidade. Mas dupla personalidade não é quando a pessoa está obsediada. A pessoa que faz isso, ela está obsediada. Porque aquele que quer mostrar quem não é, ele está obsediado. Ele tem duas personalidades. Essas duas personalidades, qual que é? É aquela que ele acha que ele é e que o obsessor ajuda, que ele quase tem certeza que é. Então ele acredita que ele é bom, virtuoso, sincero, bondoso e tem todas as virtudes. Mas lá dentro tem aquela pessoa que está escondida, que é o verdadeiro, que está lá assim, morrendo de medo de sair, porque vai levar umas pancadas. Porque ele já usa uma energia muito grande para mostrar outra face. Nós estamos falando de psicologia profunda. Mas o Cristo veio e falou para a gente não fazer isso, não. Conheça-te a ti mesmo, não foi Sócrates. Sócrates falou, né? Mas não sabe quem disse isso, mas essa é um aforismo grego, que estava escrito no frontispício da estátua de Apolo, em que Sócrates leu, né, do original, Gnote autum. Gnote, conhecer, si mesmo, autum, você mesmo. Conhecer a você mesmo, conheça-te a ti mesmo, traduzido dessa forma. E aí ele falou que ia colocar aquilo como base da vida dele. Ele passou então a estudar a si mesmo. Aí ele foi aprendendo sobre o ser humano. Ele é considerado o pai de algumas ideias vamos dizer assim, da psicologia filosófica, né? Da psicologia científica não, mas da psicologia filosófica, de entender o ser humano, o comportamento humano, de usar técnicas como a maiêutica, a ironia para conversar. Então Sócrates, ele conversava com as pessoas odiavam ele, né? Ele usava a ironia para conversar. Aí ele ia conversando com a pessoa até que a pessoa caía no próprio erro, ela via o próprio erro. Aqueles que saíam nunca mais voltavam. Não queriam falar com ele mais, a pessoa se descobriu. Então ele ia falando com a pessoa, quando vê a pessoa falava uma coisa que ia contra o que ela tinha dito. Essa técnica chama ironia, ele que usou isso, né? Platão escreveu. Aí eles iam embora com raiva, os outros ficavam, nossa, eu errei mesmo, vou aprender com Sócrates. Mas ele usava uma outra técnica também, ele era carinhoso. Quando ele via que a pessoa tinha boa vontade, ele usava a maiêutica, vem de mãe mesmo. Trabalhava como uma mãe, conversava amigavelmente com a pessoa, porque a pessoa tinha uma índole mais fácil, ela entendia mais facilmente, então era mais fácil de conversar. Ele não usava a ironia, ele usava a maiêutica. Então esse é o Sócrates, né, que ensinou para a gente isso. E depois o Cristo vem e coloca, você conhece a ti mesmo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que conhecer, não é assim, né? Mas vem então João e fala assim, como você pode amar a Deus que você não vê e não amar o próximo como que você vê? Ama o teu próximo como a ti mesmo, aí você amará a Deus que você não vê. Então o amor a Deus só existe quando nós amamos o próximo. E aí, vocês podem me ajudar, porque a gente tem eu me considero com um altíssimo grau de ignorância, porque olhando as coisas do mundo, a gente não consegue aprendê-las todas, nem pegar todas as variáveis, né? Então, quem que é o próximo mais próximo da gente? Quem, exatamente? Quem exatamente? O próximo mais próximo? Depois de você, quem é o próximo mais próximo? Quem dorme na mesma cama. Entende? Quem dorme na mesma cama é o próximo mais próximo. Ou estou errado? O Emanuel está rindo porque eu botei o Emanuel na cama a vida inteira dele. Ele era próximo, mais próximo. Ele tinha medo do escuro e dormia com a gente. Eu não posso falar de todas as bases para ele dormir lá no meio da cama. Mas ele ia lá dormir na cama. Dormia lá. Aí o que acontecia? Ele também era próximo. Aí nós tínhamos 3 próximos. A família estava bem unida, né? De 3, né? Eu conheço mais alguém assim que não gosta de sair da cama da mãe de jeito nenhum. Está quase jogando o pai para a cama dela e assumindo a cama da mãe. Não posso falar o nome da Maria Clara aqui, senão as pessoas vão saber que é ela. Né, Maria Clara? Aí, é por causa das afinidades, mas o próximo mais próximo é aquele que está mais tempo conosco.
E aí não tem jeito. A lei é bastante clara. Ou você ama o próximo para poder crescer e evoluir, ou não tem mais o que fazer. Você está no caminho errado. Começa assim. Então, se a gente for dar o passo de cada vez, tem que começar a amar. Aquela esposa, aí conversando com algumas pessoas, num trabalho de psicologia que a gente faz, gente, o próximo mais difícil de amar, como a maioria é mulher, é o marido, pelo que eu percebi. Outro é difícil de amar, esse tal de marido. Eu estou pegando raiva de homem já. De tanto que eu estou ouvindo falar mal de homem, não estou aguentando, mas esse bicho não presta, gente. Desculpa. Mas, assim, os homens estão problemáticos demais. A mulher trabalha, cuida do filho, estuda, chega em casa, ela fala que tem um monte de louça lá e nem lavou a louça. Teve uma que falou assim, meu filho, mais de 18 anos, e meu marido não tira nenhum prato que eles comeram na hora do almoço. Quando ela chega à tarde, depois do serviço, ela vai tirar o prato da mesa para botar na pia e lavar a louça. E o marido fica o dia inteiro dentro de casa. Não posso falar nome nesse caso, né? A maioria. Então, olha só que coisa interessante isso. Eu comecei a pegar ranço de homem. Eu já tinha, certo? Mas olha só, como que a mulher, de uma certa forma, está muito adequada para fazer os trabalhos da humanidade. Não é à toa que elas estão assumindo. Hoje, a universidade é mais de 75% de mulher em todos os cursos. Não, somando todos os cursos. Tem curso que ainda é quase só de homem. Mas, por exemplo, na minha época, em 1990, 89, 90, quando eu entrei na universidade, eu lembro que a engenharia tinha uma mulher. Ela não andava, ela desfilava. Só tinha uma. Passava até tapete vermelho para ela. Uma. Aí hoje já tem várias. Depois, quando eu fui fazer engenharia, eu fiz questão de contar. Metade da sala era mulher. Depois de um tempo. Eu dei aula na enfermagem, tinha 39 mulheres e um homem. Eu dei aula na psicologia, tinha 4 homens, 36 mulheres no primeiro período. Aí elas estão dominando o mundo, mas a cargo de chefia está chegando para as mulheres. Claro. Ela olha para as pessoas, então ela tem a maiêutica. Eu não vou dizer que a ironia falta, não, tá? Tem a ironia. Né? Olha, que esse poder que essa mulher tem de trazer as pessoas para si, de congregar as pessoas. Ela é chefe de um setor e ela consegue resolver muito bem, desde que o resto não seja mulher. Oh, foi uma piadinha. Porque quando junta muito dá um problema sério. Mas tá bom. De qualquer forma, ela tende a congregar, tende a juntar as pessoas. Por quê? Porque aprendeu ao longo das reencarnações a cuidar da casa, a cuidar dos outros, a cuidar com amor. Então, a mulher está apta a assumir as responsabilidades da transformação do planeta. Vocês compreendem? Houve um tempo, por exemplo, quando eu fazia biologia, tinha algumas mulheres que faziam medicina. Tinha professor que não as deixava perguntar, não olhava para elas, porque ele era contra a mulher fazer medicina. Estou falando de 1989, 1990, olha só. Hoje tem curso de medicina que a maioria é mulher. Então, vocês, mulheres, estão responsáveis pela transformação do planeta. Vocês estão assumindo o controle nessa transformação agora, nessa transformação da regeneração do planeta. Para que o amor de vocês, para que a bondade de vocês, para que o carinho de mãe adquirido ao longo das encarnações seja repassado para a sociedade, porque uma sociedade feliz é uma sociedade que ama. Vocês podem ver que nós estamos numa sociedade altamente tecnológica, concorda? E ela é feliz? Então, já que deu errado, vamos para outra parte, né? Vamos para a parte do amor, do carinho, do amor ao próximo. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Ele está falando de João. Era uma candeia ardente e resplandecente, porque ele era o arauto do Cristo, ele veio em nome do Cristo. E ele veio mostrar que o Cristo haveria de vir. E vós quiseste alegrar-vos um pouco tempo com a sua luz. Então, ele trouxe luz, ele fala, dos filhos de mulher, nenhum for maior do que João Batista. Então, João Batista foi o grande espírito que preparou o caminho do Cristo. E é o grande espírito chamado Espírito de Verdade. Então, o Espírito de Verdade, que é a pleiade de espíritos que toma conta do planeta, o responsável é João Batista.
o Allan Kardec achou que era o próprio Cristo, o Espírito Verdade. Depois ele descobriu que era João Batista. E olha só, esse João Batista era o mentor do senhor Allan Kardec. O mentor de Allan Kardec era João Batista. Vocês entendem a profundidade disso? Então, João Batista é o grande Espírito. O Cristo fala dele, a candeia ardente e resplandecente. E vocês se alegraram com um pouco de luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para que eu consumasse, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Ninguém curou como ele curou. Tem alguém na história que curou como ele curou? Tem alguns santos que curaram, e eles foram transformados em santo. Uma cura, 2 curas, 3 curas. Aí tem que passar pela igreja, tem que verificar se foi curado mesmo. O Cristo simplesmente ele passava e curava. A mulher tocou na túnica dele e foi curada. Você quer ficar são? Quer. A mão mirrada transforma numa mão boa. Que isso? Se isso não testifica do Pai, como que faz? Não é assim? Vocês viram o estudo da semana passada? Do Evangelho de João? Os próprios fariseus compreendiam que o Cristo era poderoso e que ele dominava os elementos, porque ele fazia a chuva parar, ele conversava com as águas. Tem a história de que o pessoal precisava de dinheiro para pagar o imposto, ele falou, pesca, pegou o peixe, tirou do ventre do peixe a moeda para pagar o imposto, para os apóstolos pagarem o imposto. Aí todos sabiam disso. Mesmo diante disso, diante da evidência do Cristo em nome do Pai, mataram o Cristo. E aí, o que a gente vai esperar de nós mesmos? Trabalhou para o Cristo, é preciso entender que é necessário sacrifício. O trabalhador do Cristo, ele naturalmente ele recebe ódio, não tem jeito. É assim, ó, vamos falar do trabalhador do Cristo, não, vamos falar, a pessoa se tornou espírita. Então ela tem os obsessores dela, né? Porque todo mundo tem esses obsessores de estimação, né? Quase pet quando a gente reencarna, né? Nem aquele tanto. Aí você imagina se a senhora tivesse tanto de obsessor quanto tanto de gato que a senhora tem. Estava morta, né? Quantos gatos a senhora tem? 27 gatos. Imagina 27 obsessores. O que é isso? É multi-endemoniado. Então, olha só que situação complexa é essa. Você tem aquele tanto de obsessor, você virou espírito. Opa, aí tem um grupo de obsessores especial para você. Um dos obsessores obstinados no mal, que não te odeiam necessariamente, mas que odeiam todos que trabalham por Cristo, vai ficar de olho em você. Para ver se você realmente assumiu a responsabilidade de trabalhar com Jesus. É isso que acontece. Entendeu? Ele vai ficar de olho. Para ver o que vai acontecer. Uma vez eu fui responsável por montar uma sala de aula numa cidade. Gente, eu nunca vi um umbral naquela cidade, nunca vi uma coisa daquela, aquilo era um poço. Eu cheguei assim, senti, né, 2 espíritos atrás de mim, eu perguntei para o mentor assim, o que está havendo? Eu tinha acho que 21 anos de idade. O que está acontecendo? Eu falei assim, os 2 estão aí te seguindo. Eu falei, para quê? Você não está vindo montar a escola? Eu falei, é uma sala de aula só. Eu falei, pois é. Eles não têm interesse que os jovens peguem as noites estudando, eles têm interesse que os jovens façam outras coisas à noite. A cidade é pequena, eles estão te vigiando. Se realmente for efetivada, a obsessão contra vocês que forem montar vai começar. E começou mesmo. Então, isso, para montar a escola. O espírita recebe um tipo de obsessor desse. Aí ele começa a chegar lá, ai, que lindo, como é bonito, nossa, existe reencarnação e tudo, e não faz nada para se melhorar. Aí o obsessor fala assim, não, esse é dos nossos. Deixa que ele mesmo se cuide. Não precisa se preocupar com ele. Mas ele começa a se melhorar, ele tem vontade de se melhorar. Opa! Começa a trabalhar com ele. Em quê? Começa a gerar uns problemas ali na família. É dia de ir no centro. Leva aquele parente que nós comanda lá. Falei, nós comanda de brincadeira. Que a gente comanda, eu falei só para imitar. Que nós comanda lá para poder ele não sair de casa. Desculpa aí quem recebeu o parente em casa. Não é para todo mundo, não. Nossa, coisa complicada. Pode rir à vontade aí, meu cara. Aí olha só que coisa interessante. Mas assim, você vai para o centro, agora eu vou para o centro. Uma pessoa liga, você me ajuda com a mudança? Nunca ajudou, nunca iria.
Mas como tem que ir no centro amanhã, não posso fazer essa desfeita com meu amigo. Claro que eu vou. Entendeu essa questão? Aí chega lá. Aí eles trabalham assim. Aí você começa a falar assim, não precisa ir não, já está tudo bem. Então conseguimos. Não, mas eu vou, começa aí. Aí ora, e vê aquelas palestras, faz a leitura, e toca o coração, mas você não mudou ainda. E as pessoas acreditam que mudou. Elas acreditam que mudaram. Eu falei, mudou, foi errado. Elas acreditam que mudaram. Elas vão lá ouvir a palestra e falam assim, nossa, como eu sou bonzinho. Ele falou, tanto de caridade, como eu sou caridoso. Por quê? Porque eu acabei de ver que eu não sou, mas eu vi agora como é que faz para ser. Então eu sou. Não é não? Você não fez? Não fez a prova. Você só está ouvindo. Isso é que eu chamo a atenção nos centros espíritas. A gente participa, ouve falar do bem, de caridade, de amor ao próximo e já acha que é. Não, a gente não fez ainda. Aí o que acontece? Aí esse espírita, começa a olhar e fala assim, nossa, eu preciso melhorar em casa. E começa a fazer o evangelho em casa. Aí, opa, manda mais 2 lá, que a coisa está complicada. Abriu o evangelho em casa, a luz entrou em casa, os obsessores começam a ficar de fora. Eles estão expulsando a gente da casa. Pega um exemplo daqui. Você expulsa alguém da sua casa, a pessoa fica feliz? Ela tem alimento, ela tem aconchego, tudo. Aí você começa a abrir o evangelho, a luz chega lá, chega os bons espíritos, eles não conseguem ficar perto. Você não, vão trabalhar com aquela pessoa, não tem condições não. Bota 1, bota 2, ele continua trabalhando, bota 3, bota 4, ele vai e ajuda uma pessoa. Aquela pessoa, então, se transforma em espírita também ou não se transforma em espírita. Abriu o evangelho na casa dela, os obsessores falaram, olha quem que expulsou a gente lá. Manda alguém lá também. E aí começa a formar, então, um grupo de espíritos que atacam os trabalhadores do Cristo. Então, todos os santos aconteceram isso. Quem dera a gente tivesse condições de ser atacado desse jeito, mas às vezes nós estamos mais do lado dos obsessores que propriamente dos trabalhadores de Jesus. Nesse sentido, o que significa isso? Quis melhorar, você já tem inimigo. O Cristo, que é a base de toda melhora, foi assassinado por um povo. O povo de Deus. Isso não é ironia, não? Como é que chama o povo de Israel? O povo de Deus que matou o Messias. Olha que ironia. Olha as inverdades que nos envolvem. Olha o tanto que o dizer não é o fazer. Ou que o mesmo querer não é o fazer. Então, arrependi. Olhei para dentro de mim. Se eu vou fazer, eu já começo a sofrer pressões imensas à minha volta. Aí eu preciso ter estratégia, senão eu continuo sendo como eu sou, ao longo do tempo. Se eu estou acostumado a fazer uma coisa sempre, eu boto toda a força para mudar. Experiência de você, a gente consegue rapidamente? Não. Então, como é que chama a palavra que a gente tem que manter, que a gente tem que usar para poder tentar mudar? Os Espíritos falam perseverança e boa vontade. E o Cristo falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só serão salvos os que perseverarem até o fim. E a gente quer facilidade. Então aqui, o Pai me enviou, testificou de mim. Eu fiz tudo isso. E o povo de Deus matou o Cristo. Entendeu por que eu gastei esse tempo todo explicando isso? Então, quando você assume ser espírita, você entra num grupo chamado possivelmente trabalhador da última hora. Aí vem as trevas e fala, fica de olho. Ele começa a mudar, começa a querer se transformar. Vamos complicar a vida no entorno dele. Começa onde? Quem está mais próximo. Eu falei que busca a tia, ou busca o parente, ou o amigo que está mais longe, mas começa dentro de casa. Não é não? É dentro de casa. Então, ali dentro de casa é que começa a ver as ilusões, as pessoas contra. E aí você vê coisas assim absurdas. Do tipo assim, você está indo de novo? Não, mas são só 2 vezes por semana. Não, mas de novo? 2 horas em 24 vezes 7. 2 dividido por 24 vezes 7. Vou fazer a conta porque é cabeça 1. Aqui, ó, 2 vezes 24. 2 dividido por 24 vezes 7. Dá 0,58. Não, errei. 24, obrigado. Cadê o vezes?
Dá 1,1% do tempo da semana. Não, então agora fiquei curioso, vou fazer com 3 horas. Não, vou fazer com 4 horas no centro. Ou 3, 4. 4 horas é muito. 2,3% do tempo da semana. Eu vou colocar 5, porque vai que a gente faz evangelho em casa. 2,9% do tempo da semana, vamos passar para 3% do tempo da semana inteira, que deveria ser voltado para Deus. Eu vou 5 horas da semana para pensar em Deus, e as pessoas falam, que é isso? Que tanto de tempo? A gente tinha que ser mal educado, igual eu sou, e falar assim, é o tempo todo com Deus, meu filho. Não é para ficar pensando bobagem o tempo todo, alimentando o egoísmo. Olha só, 5 horinhas só. É pouco. Faz uma falta. Vou fazer uma pergunta. Pode. Não vou cobrar Pix, não. Quando você fala assim, os espíritos que não querem o bem, estão ali de olho. Mas a partir do que a gente nasce, a gente não tem um protetor da gente ou um mentor? Tem. E esse mentor, que situação que ele fica ali vendo? Sempre proteção o tempo todo. Só que Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente ouve quem a gente quer. Para você ter uma ideia disso, né, tem o próprio livro O Nosso Lar, quando fala de assassinato, eu acho que é a mãe de Lísias que fala, ou Tobias, agora não me lembro, fala assim, verdadeiros assassinatos acontecem diante da lua cheia maravilhosa, do céu estrelado, onde Deus mostra a exuberância da sua criação, a pessoa não olha porque ela não quer, mas Deus está lá falando com ela. Se a gente der chance desse tamanho, o bom espírito vem e conversa conosco. Entendeu? Mas o mal, ele é empedernido. Mesmo diante das maiores virtudes, o Cristo foi chamado de príncipe dos demônios. Olha o que eles falaram. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É tanta insensatez que o Cristo falou assim, se eu sou demônio e expulso o demônio, eu estou trabalhando contra meu próprio reino, então o reino vai se destruir. Eu estou com o meu mentor o tempo todo olhando. Basta um pensamento de vontade sincera de melhora que eles aproximem e os espíritos saem de pé. Isso é tranquilo, é preciso ter boa vontade. Claro, há uns 15 dias atrás, aí, no estudo também de segunda-feira, eu fiz uma pergunta. Se cada... Eu não sei, eu vou te falar para você assim, por exemplo, eu fiz uma pergunta assim, porque falou que cada um de nós temos nosso mentor. Então eu fiz a seguinte pergunta para a pessoa. Se tiver 8, vamos supor, bilhões de espíritos encarnados aqui hoje, se for 1 por 1, quer dizer que existe do lado de lá 8 bilhões também acompanhando os encarnados, que é 1 por 1. Quer dizer que, na minha concepção, eu pensei assim, puxa vida, para ser um mentor, quer dizer que há 8 bilhões lá em cima também já está no nível que melhorou bastante. Não, é assim. Como você explicaria isso? Não é, porque o termo mentor está sendo confundido com espírito protetor. Isso, vou falar espírito protetor. Aí sim, espírito protetor, a gente tem o nosso, mas ele não é só nosso. O nosso espírito protetor, por exemplo, pode ser o espírito protetor da família inteira. Vou dar um exemplo. Dos espíritos que nos protegem lá em casa, é o mesmo para nós 3. Cada um tem um designado, mas não significa um para cada um. Mas tem um designado. A gente, igual, por exemplo, você acha que Deus colocaria um anjo da guarda para cada ser humano? Não, um anjo da guarda é para vários seres humanos, porque ele tem capacidade de atender todos. Então, isso depende. E o espírito protetor, ele tem evolução parecida com a nossa. Mas o mentor, não. O André Luiz explica quem que é o mentor no livro Nos Domínios da Mediunidade. O mentor, ele só existe quando a pessoa começa a cumprir a missão dela. E a missão dela tem um efetivo social muito grande. Aí essa pessoa tem um mentor e ela tem uma ligação direta com o mentor. Mas você precisa adquirir a condição de merecer um mentor. É diferente. Mentor é diferente de espírito protetor. Não significa que o seu mentor não seja o espírito protetor.
No nosso caso, o mentor do nosso estudo não é o espírito protetor nosso, é outro. Mas, assim, o André Luiz nos dá a entender que a quantidade de espíritos encarnados é 3 vezes a de encarnados. Então, se nós temos 8 bilhões aqui, nós temos mais 3 vezes 8, ou seja, 24 bilhões desencarnados, totalizando quase 32 bilhões de espíritos na Terra, associados a reencarnar e desencarnar na Terra. Tá, mas só dele ser o fato de ele ser um protetor, vamos supor, você falou de 3 da sua família, né? Ele já está num nível muito assim. Não. Não também? Não é assim. Os espíritos protetores têm um nível idêntico ao nosso. É um pouco acima só. Imagina a gente no mesmo nível, só que desencarnado e sem as obsessões e conseguindo entender o mundo mais rápido. Aí a gente é capaz de ajudar os outros, sim. Então, por exemplo, eu posso dizer, o pai da Carla hoje é o protetor da família da Carla. Ele era um espírito idêntico a nós. Desencarnou, teve os problemas dele, teve as virtudes, teve os defeitos, desencarnou, sofreu um tratamento, entendeu os erros. Hoje está bem mais jovem, assim, a aparência dele está bem mais jovem, e adquiriu com treinamento, com estudo, a capacidade de proteger a família. Só que é uma hierarquia. Tem um espírito acima dele. Então, se tem uma coisa que ele não consegue resolver, ele pergunta para esse espírito, e esse espírito tem poder para resolver. Se chegar a um ponto em que esse espírito não consegue resolver, que é muito difícil, vai para outro superior. Então, é uma hierarquia. A gente tem aqui conosco aqueles que são idênticos a nós. Aliás, o Emmanuel deixa isso bem claro. Nós não temos merecimento para ter espíritos superiores cuidando da gente. Isso que eu te pergunto. Como que ele chega a ser um protetor? Cuidando diretamente, que eu estou falando, né? A gente tem o nosso anjo guardião, tá? Mas ele é protetor e nos protege e vai nos dar auxílio. Nos livros do André Luiz, é por isso que eu sempre aconselho. Você vai ver lá que determinada mulher chega assim para o mentor, o Alexandre, por exemplo, e fala assim: Alexandre, eu estou precisando de ajuda, a minha netinha que eu estou protegendo está nessa situação. Eu falo, então vamos interceder. Então tem esses protetores que pedem intercessão para espíritos que fazem parte de grupos que trabalham no auxílio ao próximo, normalmente ligado a algum tipo de afinidade. Então quer dizer que quem está designado a ser um protetor, quer dizer que ele já trabalhou muito lá em cima, já passou por vários estágios também, ou não é bem assim? Não, também? É um espírito idêntico a gente. Eles não vão me deixar falar outra coisa aqui. Porque é idêntico a gente, está no mesmo processo evolutivo, está idêntico. É diferente do mentor. O mentor já é um espírito mais evoluído. Agora eu entendi o que você falou, ele tem que obedecer a uma hierarquia. Sim, existe uma hierarquia, a gente não está sozinho. Se ele não conseguir, porque é questão de afinidade. Vamos pegar o livro Os Mensageiros. Vocês lembram de uma senhora que tinha um centro espírita lá e que a casa dela era o centro espírita? Vocês lembram dessa história? Não, ninguém lembra direito. Ela montou um centro espírita na casa dela. Ela tinha uma visão espiritual tão clara que o André Luiz fala assim, que quando eles chegaram, ela percebeu que eles chegaram. Tamanha a mediunidade dela, a clareza, a bondade dela. Quem era o protetor dela? O marido desencarnado. O espírito no mesmo nível. E eles estavam em que nível? Eles estavam no nível do nosso lar. Porque eles tinham proteção do nosso lar. Você entende? Ela falou, nossa, mas ela é tão evoluída. Assim, nós estamos num estado tão degradante que um passinho a mais parece que é muito. Mas ela, sim, era um espírito dedicado, trabalhador. Eram espíritos que hoje não estão mais no nosso lar, estão em planos superiores, mas naquele momento foi o marido desencarnado que cuidava. Ele era o protetor. Aí veio a oração. O que aconteceu na oração? Ele se afastou, o mentor veio, pôs a mão na cabeça dela e fez a prece. Aí foi o mentor que fez a prece, o espírito superior, hierarquia maior, que era inclusive responsável pelo estudo que estava lá. Eu aconselho novamente. Nosso Lar até a Vida Continua são 13 livros, merece ser lido e relido várias e várias vezes para entender o mundo espiritual. A gente entende bem como é que funciona esse processo. Então, normalmente, nós somos protegidos por parentes desencarnados, idênticos a gente. Não faz sentido Deus mandar um anjinho para a gente que fica aprontando bobagem. Só em casos extremos, né? Aí ele fala, o Pai que me enviou testificou de mim pelas minhas obras. Né?
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Então, ó, Deus não vem aqui, não tem como vocês verem. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Ou seja, ele me enviou para materializá-lo aqui em nome dele. Se você não acredita em mim, então você não acredita nele. É isso. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. As Escrituras, os profetas falaram da vida do Cristo, do próprio João Batista. Ele está falando para o povo de Israel, que já conhece. E não quereis vir a mim para terdes vida. Fala, vocês não querem me encontrar. Porque se vier a mim, vão ter vida. Que vida que é? A melhora do Evangelho. Eu não recebo a honra dos homens, que de fato não recebeu. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ele já sabia dos nossos defeitos, das nossas iniquidades. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eles aceitavam o sumo sacerdote, o sobrinho do sumo sacerdote, aceitavam os governos do mundo, mas não aceitaram o Cristo que foi enviado por Deus. Foi isso que ele quis dizer. Nisso tem uma verdade muito grande, por similaridade de frutos. Então, por mais que a gente queira ser melhor, Adriano, se a nossa vibração está no nível do obsessor, eu não ouço o espírito melhor, porque eu me fecho, entendeu? O orgulho nos fecha. O orgulho nos impede de perdoar, de pedir perdão, ele nos impede de enxergar os nossos erros. Você quer ver? Você já falou uma coisa para uma pessoa na maior boa intenção, querendo ajudá-la, com o maior carinho, e a pessoa ficou brava com você? Já aconteceu isso? Por que ela ficou brava com você? Porque ela teve raiva de quem quis ajudá-la. Porque ela quer sair de onde ela está? Ela quis sair do processo que ela estava? Entendeu? Então é a mesma coisa com a gente. Se eu não quero sair de onde que eu estou, ou chega o mentor ou o espírito protetor e fala assim, sai disso, você está fazendo coisa errada. Você não dá ouvido? Se acontece com o encarnado, quanto mais com o desencarnado. Entendeu a questão? Não é que ele não nos protege, protege a gente que não quer. Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Ou seja, gente, nós não damos mais atenção para os homens do que para Deus? É só começar as eleições aqui que a gente endeusa candidato. Está acontecendo na realidade, o Cristo falou isso há 2000 anos. Não penseis que vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem puseste a vossa esperança. Porque o próprio Moisés testificou dele. Entendeu? Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés falou, virá um profeta tão grande quanto eu. Dele próprio, falou do Cristo. O próprio Moisés falou, e eles amam Moisés, e mesmo assim não quiseram acreditar no Cristo. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Porque eles não acreditavam em Moisés, só na letra, e não no espírito que vivifica, compreende? Essa questão é de aceitação íntima, de estar ou não ligado ao que é bom. Não tem como. Quem trabalha por Cristo vai sofrer perseguição de todos os matizes. E se o trabalho, quanto mais profundo ele for, mais profundo é o arraigamento e o ódio das pessoas. É profundo. Porque os obsessores utilizam todas as pessoas que estão próximas para poder odiar. De todas as formas. De todas as formas. O trabalhador do Cristo não é, por isso, uma pessoa perfeita e isenta de defeito. É a pessoa que tem boa vontade, que se sacrifica em prol do próximo no esquecimento de si mesmo ou no treinamento do esquecimento de si mesmo. O Cristo não está querendo pessoas perfeitas para auxiliar na seara dele. Não tem aqui na Terra. Então ele usa os trabalhadores de boa vontade. Não é assim? Paz na terra aos homens de boa vontade. O Cristo mandou seus auxiliares. E aí nós temos uns exemplos. O próprio filme do Chico, né, no final do filme, ele fala alguma coisa assim para o Emmanuel.
eu vou conseguir a paz que eu nunca consegui aqui na Terra? Não tinha como ele, com a sensibilidade dele, ter paz. Não tem como, porque se ele ouvia, sentia os espíritos e os obsessores, o mal trabalhando contra ele, ele tinha alegria de receber o Emmanuel e os espíritos superiores. Mas isso não era duradouro, né? Ele viu São Francisco de Assis e começou a chorar. E ele não falava. E as pessoas falavam, o que está acontecendo, Chico? Ele estava no orfanato. Aí depois ele explicou, eu vi o Francisco de Assis. Ele falou, mas por que você estava chorando? Eu falei assim, eu estava chorando por vocês. Falei, por que por você, por nós? Porque vocês não estavam podendo ver a beleza dele e eu estava. Então ele mesmo vendo aquela beleza estava angustiado, porque as pessoas que estavam em volta dele não conseguiam ver o que ele via. Vocês entendem? Então, o Chico foi um exemplo. O Chico entregou uma carta de um filho para uma mãe, a mãe falou, não é meu filho, e cuspiu no rosto dele. Uma outra mãe falou assim, não é meu filho, e deu um tapa no rosto dele. As pessoas têm ódio, não tem o que fazer. Os ódios, eles são naturais, estão dentro de nós. Mas, contra o trabalhador do Cristo, ele é exacerbado, porque ele é fomentado por dezenas de obsessores, de todos os tipos. E aí, quem realmente está assumindo o trabalho de renovação sabe disso, não sabe? Quem começou a querer se renovar entende quanto que a situação é grave, quanto que os ódios acontecem, quanto que as situações são difíceis, quanto que a maledicência persegue o trabalhador do Cristo. Mas os trabalhadores do Cristo são defeituosos, são merecedores, tem que passar por isso. Mas é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, trabalhar por Cristo significa assim, resgatar mais cedo os débitos do passado. Eu acho que, não obstante ter itens muito mais profundos para ser analisado em cada versículo, essa última parte fala por si mesma. Aí a gente começa o capítulo 6, porque senão, se esse negócio não acabar, as pessoas vão desistir. Daqui a pouco não tem mais ninguém assistindo. Não acaba. Como é que nós vamos botar no currículo lá assim, estudei o Evangelho de João? Brincadeira. Vamos continuar aqui devagarinho, não tem problema. O importante é fazer as coisas direitinho, não é mesmo? Tá certo? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então, o que os Espíritos pedem é convidar todos para trabalhar para Jesus. Todos, sem exceção, trabalhem. Vai ter sofrimento? Vai. Jesus não mente hora nenhuma. Hora nenhuma. Tem uma frase interessante de Santa Teresa de Ávila, que ela pegava um burrinho e ia nas cidades para poder levar alimento e conforto às pessoas. Ela estava no burrinho assim, estava chovendo, que ela foi passar numa ponte, a água veio, levou a ponte, o burro e ela. Ela está lá quase morrendo, afogando, fala, Senhor me salva, quase morrendo, engolindo água, Senhor me salva. Quando vem uma mão assim, dá para ela, puxa do rio, e ela vê Jesus. E aí fala para ela assim, eu só salvo aqueles que perseveram muito, os meus amigos que perseveram muito. Aí diz que o Chico gosta de contar esse caso por causa do bom humor dela, fala assim, por isso que os tem tão pouco, né, Senhor? Porque o sacrifício para ele salvar, né? Aí tem até uma piada que é interessante, né? Diz que foi uma piada mesmo, e eu achei interessante porque foi no meio de comunicação de todo o país, só que essa piada é profunda, que ela fala assim, ela é engraçada, né? Claro, porque isso que é piada, mas assim, a pessoa começa a ter uma enchente na casa dela e a água começa a subir, ele vai para o telhado e passa o pessoal de barco e fala assim, vamos, fala, não, Jesus vai me salvar. E fica lá e vem o helicóptero, joga a corda, não, Jesus vai me salvar, morreu afogado. Aí chega lá no céu e fala assim, mas a confiança que eu depositei em você, o senhor nem me salvou, eu falei assim, mandei barco, helicóptero, você não quis. Porque a gente quer enxergar algo que normalmente não nos é dado, é uma piadinha. Mas olha a profundidade dela. Jesus manda todos os meios que nos capacita para trabalhar e para trabalhar para Ele. Nós, espíritas, somos convidados a trabalhar para o Cristo como trabalhadores da última hora. Onde é que está escrita essa responsabilidade? Leia. Se eu sou espírita e sou capaz de ler, são 5 livros da codificação, mais obras póstumas,
E pelo menos os livros do Chico, do André Luiz, para entender o mundo espiritual, e mais as obras, 4 livros, sobre a Bíblia do Emmanuel. Não são muitos livros para uma vida. Se você pensar bem, nem para um ano. E ali eu vou encontrar que eu sou chamado a trabalhar, que eu sou um trabalhador da última hora, se eu optar por ser. Mas acredite, também está escrito que, se eu fui chamado, tenho condições de trabalhar e não faço, a responsabilidade é muito grande. Vou pedir para as minhas filhas terminarem, né? A minha filhotinha começou, a outra filhotinha termina. Você vai ajoelhar de novo? Vou sair, que você senta aqui. Eu vou ali para não ter problema. Você pode ficar aqui do lado, mas senta aí. Pode. Não, precisa não. Pode ficar. Não, pode ficar. Já sabe que o pai é velho. Ajoelhou de novo. Mestre amado Jesus, senhores bons espíritos e espíritos amigos, agradecemos mais uma vez por todos os ensinamentos, por todo o amparo, por toda a proteção, por todo o amor que recebemos aqui. Agradecemos pela bênção da família, pela bênção dos amigos. Agradecemos, Pai, por todo instante que temos a oportunidade de vê-lo, através das pessoas que amamos, através da natureza, através da família. Que possamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para aplicar os teus ensinamentos. Que possamos ter forças para vencer as nossas dificuldades, os nossos vícios. Que o nosso coração possa se encher com o teu amor e que possamos transmiti-los a todos aqueles que amamos, mas também a todos aqueles que nos envolvem. Que possamos dar a outra face àqueles que nos magoam, perdoando-os, assim como precisamos do perdão dos outros. Que possamos ser tolerantes, que possamos amar mais, porque precisamos disso também. Que possamos enxergar os nossos erros e que não nos falte boa vontade para melhorarmos. Possamos seguir firmes no teu caminho e sustentar uns aos outros. Que possamos, Pai, transmitir os teus ensinamentos aonde quer que estejamos. Que possamos nos amparar, nos fortalecer, mas acima de tudo, que possamos trabalhar fielmente a Ti. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia. Muito obrigada pelo Teu amor e por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigado. Tudo de bom a todos.